Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje para mais um episódio, nosso quarto episódio do nosso canal Alex Caiel, Empreendedorismo e Viagem. Já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos aí e deixa o comentário, né? Se quer que eu faça uma visita aí no seu negócio, no seu empreendimento, coloca no comentário que a gente marca e vai aí com todo prazer para nós dar continuidade aí nesse nosso canal, nessa trajetória desse nosso novo empreendimento. Hoje estou aqui com o Vladimir Rossoni, é um prazer imenso, né? Muito obrigado por receber aqui na tua casa, né? Aqui na produtora. E o Vladimir tem uma história aqui, que nós estávamos batendo um papo já antes um pouco, e foi o que nos trouxe aqui, inclusive, para conversar com ele, uma história de vida, uma história de empreendimento, de empreendedorismo, né? Formidável, né? Um negócio maravilhoso que ele vai contar para nós, da onde tudo começou, né? E eu estava dizendo aqui antes para eles, assim, tu fez uma trajetória de sucesso, né? Até ele me disse que tinha 60 anos, até não acreditei, achei que era um guri aqui, né? Mas enfim, e ele vai contar para nós essa história. Então, é contigo a palavra, conta para nós aí o que tu tem para contar, que tem um monte de gente lá, com certeza está nos esperando para saber, né? Tem gente que tem medo muitas vezes de entrar para o empreendedorismo, tem gente que tem medo de deixar uma CLT de lado muitas vezes, o cara ali não quer sair da zona de conforto, e conta como é que foi tua história aí, que de repente ajuda lá essa galera. Cara, eu sou um daqueles tantos imigrantes do interior que estavam insatisfeitos com a vida naquela cidadezinha pequena, né? Então, lá em 81 para 82, nós achamos um jeito de vir para Porto Alegre através do serviço militar, né? Quem não gostaria de ser milico naquela época, ser paraquedista era o sonho, né? Aí, viemos para cá, tomamos um susto quando chegamos aqui, porque tinha mais gente na rodoviária do que na minha cidade. Onde é que é a tua cidade? Marcelino Ramos. Marcelino. Hoje ainda tem em torno de 2.000 habitantes a cidade. E entramos para o Exército. Aí descobrimos que para ser militar não era tão fácil assim. Tinha lá a carreira temporária, que foi a que eu acabei seguindo, né? Em 83 servi como soldado, fiz curso de cabo. 84 engajei, mas aí o meu comandante disse, ó, tu tem 4 anos, não te acomoda. Aí fazer o quê? Naquelas andanças do destino, eu acabei batendo na fotografia, que era uma coisa que eu já gostava. Nós tirávamos serviço num local chamado Museu da FEB, e lá eu encontrei descartado para lixo um curso de fotografia. Em livros, isso, né? Em papel? Livros, apostilas. Achou, tava lá. Todas as apostilas. Em torno de 36 apostilas. Alguém desistiu, largou lá. Desistiu, fez o curso. Porque... E de repente era para ti, né? De repente era um sinal, né? Vai saber. Porque hoje é diferente. Hoje tu busca a informação, ela está na tua mão. Basta um Google ali, tu tem informação de todas as matizes ali. Naquela época, não. Onde é que tu vai estudar? Enfim, acabei me apaixonando mais ainda pela fotografia. Com a promoção do curso de cabo, melhorou um pouquinho a grana, comecei a guardar um pouquinho de grana. Começou, já separou um dinheirinho do salário e deixava guardado. Isso é a coisa do gringo, né? Uhum. Guarda, tem 2, gasta 1 e guarda 1 se der, porque amanhã pode faltar. Fica uma dica, tá? Vou ir falando aqui. Fica uma dica, né, galera? Aquilo que eu estou sempre falando, né? Pô, reserva, pega uma partezinha ali daquilo que tu tá ganhando, já reserva como se fosse uma conta, aquilo ali que tu estivesse pagando, bota no lugar e esquece. Porque daqui a um pouco, né, surge a oportunidade e aí tu tem. O problema do empreendedor é ele saber que o caixa dele, a conta corrente, não é dinheiro dele. Sim. Então, muitos se perdem na caminhada porque ele acessa o aplicativo e eu estou com tanto na minha conta e vou comprar. Não. Sabe que a primeira vez que eu quebrei, eu contei pro pessoal no primeiro episódio, que o primeiro negócio que eu tinha 14, 15 anos. E eu quebrei por isso, né? Já contei pra galera, quem não viu ainda, vai lá no episódio número 1, tá toda a história contada lá. Que eu tinha um pequeno negócio lá junto com meu pai, e o pai me deu a força, botar um atacado lá, e aí eu pegava dinheiro, ganhava o dinheiro de dia, aí de noite gastava nas festas, adolescente, né? Aí chegou uma hora que terminou o caixa para repor o estoque, aí quebrei, né? Consegui informação de onde fazer um curso presencial, porque tinha algumas coisas que tu não aprendia ali, né? E descobri o Photocine Clube Gaúcho. Até eu tenho uma passagem bem curiosa do Photocine Clube Gaúcho, eu acho que eu nunca vou esquecer.
Chegando lá, começamos as aulas, a grande maioria eram entusiastas da fotografia. Gente que queria hobby. Eu lembro que tinha só mais um colega, que podia se chamar de colega, que ele era daqui do Vale dos Sinos, que ele queria aprender a fotografar para vender. Daí o instrutor, o professor lá, disse, não, mas aqui a gente não ensina a vender fotografia. A gente ensina a fazer. Eu entendi que são duas coisas diferentes. E hoje, ainda falando com o cliente, a gente falar sobre isso. Uma coisa é fazer. Outra coisa é vender. Seja no ramo que for. Tu pode ser muito bom em fazer. Se tu não vender, complica. Mas aí fiz meu curso de fotografia no Fotocine Clube Gaúcho. E continuava ali fotografando, fazendo umas fotos para os soldados. E naquela época existia o permissionário, fotógrafo civil, que tinha permissão para fotografar as atividades militares para vender. Imagina isso, não tem nem ideia hoje, né? Para vender essas fotos para os soldados. Então eu acompanhava e fazia as fotos, depois eu mostrava as fotos, né? Pendurava lá num mostrador de cartão postal. Quem é que sabe até um mostrador de cartão postal hoje? Então tinha um mostrador de cartão postal lá, colocava as fotos lá, numerava as fotos e cada soldado ia lá e pedia as que queria. Sim. Em determinado momento, o pessoal diz, não, nós temos um permissionário aqui que não está trabalhando direito. Se tu quiseres, nós te autorizamos, mas olha lá, tu é militar. Tu tem a tua função de militar. Depois, não, tá tranquilo. Era a minha deixa para não voltar para o interior, né? Sim. Porque tu tinha uma preocupação de terminou e ter que voltar. Porque passar nas escolas militares tinha que estudar bastante, a gente não era dedicado. Sim. A verdade é essa, nós não éramos dedicados. E aí eu dei baixo no início de 87 e fiquei como fotógrafo. Nesse período, eu arrumei uma companheira que comprou a minha ideia, a minha esposa até hoje. Eu sempre digo assim, é o meu braço direito e um pedaço esquerdo. Porque ela sempre segurou foi mãe, foi minha auxiliar, né? E aí eu comecei a formar a minha clientela fazendo os trabalhos do quartel. Minha rotina dentro do quartel como soldado. Chegava lá, eles tinham atividades, acampamento, tu ia para o acampamento, passava lá uma semana no acampamento, sim, voltava para casa, mandava revelar aquilo, tu olhava fotograma por fotograma para numerar. Depois tu tinha que mostrar isso para o soldado, ele pedia pelo número da foto, era todo um processo que a gente... E aí fomos andando, assim, as coisas não mudavam tanto naquela época. Tu comprava um equipamento e esse equipamento ele te durava 10, 12 anos. Sim. Né? E ele tinha um poder de revenda também. Então, a minha primeira câmera foi uma Yashica X3, tenho ela guardada até hoje. E a segunda câmera foi uma Olympus Pen. A Olympus Pen não vou conseguir te mostrar porque está na mão do meu neto, na casa do meu filho. A Olympus Pen tinha uma qualidade que ela duplicava o filme. Então, o filme de 36 poses, tu fazia bem colocadinho até 80. Olha só. E as fotos que eu fazia no quartel não requeriam nada além de 10 por 15. Então, tu não tinha problema de ampliação. Uhum. Então, tu usava uma Yashica XD, que era a que eu consegui comprar na época. Inclusive, eu tive que pedir apoio por meu comandante de pelotão para ser meu fiador na cambial. Comprei, se eu não me engano, em 8 vezes. E o valor da parcela dela era maior do que o soldo que eu recebia como cabo. Alguma coisinha, mas era maior. Sim. Então eu digo, não, mas eu tenho dinheiro em guardar, tenho a grana do quartel, eu tenho a comida do quartel, a cama do quartel, eu posso, durante 8 meses, não usar nada do meu dinheiro para pagar a prestação. Mas não foi necessário. Assim, no terceiro mês, eu já estava conseguindo vender fotos para os soldados. E daí, na segunda parte, veio essa ascensão ao fotógrafo oficial do quartel e eu vim caminhando. Mas isso, pessoal, olha só, tinha deixado o dinheiro guardado e aí ele viu a oportunidade, vou comprar a câmera, salário inteiro, 8 meses, salário inteiro para pagar
a prestação, né, ainda com o fiador ainda, né? Sim, porque o gerente da Cambial, pediu um eu ia fiador. lá revelar os filmes, Sim. ele me disse, daí eu passei a ser conhecido como Rossoni. Então, de lá para cá, eu virei o Rossoni. O Vladimir saiu fora e virou o Rossoni. Então, Rossoni, eu não posso te vender a câmera nessa situação. Teu comprovante aqui de rendimento, rendimento não pode. Se tu deixar de pagar, o dono da empresa me demite porque eu vendi de forma ilegal. Se tu me arrumar um fiador, daí eu arrumei um oficial. Já renda para... Aí a gente... E aí vê só no terceiro mês, que é isso que eu digo, sabe, que a mentalidade empreendedora, que tu foi ali, se arriscou, né? Sim. Foi um risco, e no terceiro mês já não estava mais precisando, né, usar reserva, porque o próprio negócio, né, no caso a câmera ali para fazer a fotografia já estava pagando, já, né, se pagando. Mas aí tem um detalhe muito importante que a gente não pode se iludir. Sim. Todos os meus custos básicos eu tinha. Claro. A comida, a cama, tudo isso eu tinha. Então eu comprava de filme em filme. Ia lá, comprava um filme, fazia umas fotos lá com os soldados. Então, nesse momento eu ainda não tinha sido autorizado a fotografar. Então eu não podia fotografar abertamente. Eu só podia fazer algumas fotos fora do expediente ou quando o fotógrafo não estava. E ele não ia muito, então eu acabei. Aí eu fazia, aprendi a vender, e vi mais ou menos quanto é que eu cobrava. E aí começou a multiplicar. Eu lembro do primeiro 15 anos que eu fui fotografar. Nunca tinha fotografado um 15 anos. Aí cheguei na Cambial numa sexta-feira, lembrando que a comunicação era outra. Não existia celular. As pessoas não tinham como falar contigo por telefone. Lá no quartel, elas não tinham como ligar. Eu cheguei e fui buscar um filme, aí a atendente disse, Rossoni, eu estou com uma cliente desesperada. Amanhã à noite ela tem 15 anos no clube 25 de julho. Não tinha nem ideia de onde era. Nem como era. Colônia Velho. A minha vida era ou foi a colônia ou o quartel. Ou o quartel, que é um mundo totalmente diferente. Mas eu nunca fotografei um 15 anos. Não tenho nem ideia. Diz, olha, a pessoa que ia fotografar para ela quebrou o braço e ela não tem ninguém. Ou é tu ou é ninguém. Se é assim, vamos lá. Cheguei lá, me apresentei e expliquei para ela de novo. Olha só, eu vim de boa vontade, eu não posso me garantir nada. Não, a gente está ciente e tal, vamos fazer o melhor que puder. E a pompa, que era aquilo. Sim. Era uma festa que eu nunca tinha entrado. Mas enfim, eu fui dormir na quinta-feira. Que foi quando eu consegui pegar as fotos reveladas. De preocupação, para saber o que tinha acontecido. E isso é uma coisa interessante, que hoje em dia tu olha fotos ali, né? Na hora, né? Né? Não. Naquele tempo não tinha que esperar. Tu usava a mágica. Flash, abertura tal, distância tal, foco tu fazia na mão, não era automático, hoje tu só faz automático, naquela época era tudo no olho, e tu usava a bruxaria que te ensinaram lá no curso, que tu aprendeu e funcionava. Sim. Funcionava. Ela gostou das fotos, ela me disse que gostou, não sei se é porque não tinha outra, mas... E aí a gente entrou na área de fotografar no quartel, dei baixa e comecei a desenvolver a atividade em si. O quartel me dava um rendimento que me garantia pagar as contas e ir progredindo. Era muito caro o equipamento, era muito difícil o equipamento, diferente de agora, assim. O financiamento não existia, tu chegar e comprar num cartão de crédito em 10 vezes. Tu tinha que... Era conseguir alguém que juntava dinheiro e ia no Paraguai, já estava começando no Paraguai. E uns pouquinhos a gente foi andando. Nessa trajetória eu acabei me juntando com mais 3 parceiros e criamos uma empresa chamada Núcleo Eventos. Fotografia, filmagem e sonorização. E daí já começou a vir a filmagem. Na sequência veio o VHS, uma câmera do tamanho. Eu cheguei a pegar a câmera no ombro com o gravador cassete do lado. As ilhas de edição, com toda aquela parafernália. E os eventos também, a gente trabalhava só na área de eventos, a gente não tinha oportunidade publicitária, porque a publicidade dizia que tu tinha que ter câmeras de médio formato. E como tudo sempre tinha o seu nicho, os seus fornecedores. E hoje eu entendo por que o cara não te dava uma oportunidade. Porque ele tinha um fornecedor. Para que ele vai te dar a oportunidade e correr o risco de tu não fazer a coisa bem feita e ele ter problemas? Sim. Então, fui tocando nos eventos sociais.
Assim foi quase toda a minha trajetória, muito pouca coisa fora do evento social. Os eventos sociais eram muito mais amadores, a gente era basicamente o cerimonialista. Então, tu chegava na porta da igreja, tu organizava os padrinhos para entrar, depois organizava o pai para entrar, depois, aliás, o noivo para entrar, depois a noiva. Na festa era a mesma coisa, tu chegava, olha, eu acho que agora a gente já pode fazer a valsa, ou já pode cantar o parabéns. Já tocava o evento, já. A gente mais ou menos assim, tinha as pessoas mais trabalhando em outra classe social também, sim, que não era muito diferente disso. Depois foi se profissionalizando. Hoje o evento é um show. Sim. Coisa maravilhosa, perfeita. Naquela época era mais simples. Daí nessa núcleo entrou uma parceria que alugava talheres, copos e coisas para festa, garçons, comida. E tocamos um determinado tempo, até meados de 90. Meados de 90 foi a virada do meu negócio. Até então a gente tinha sócios, mas não tinha uma coisa mais fundamentada com colaboradores, coisas assim. Era meio que cada um fazia a sua parte. Né? A minha esposa editava as coisas pra gente, meu sócio editava algumas coisas. Meados de 90 ali, entrou na produtora que nós tínhamos aqui na Garibaldi, um cidadão chamado Edson Silva. Edson Silva é o criador do serviço de filmagem e fotografia, filmagem na época só, de nascimentos aqui no Rio Grande do Sul. Ele é o precursor. Ele era funcionário do Moinhos, na área de... Ele tem formação de educação física, mas ele começou a fazer a parte de audiovisual, aquela coisa. Um dia precisaram fazer um documentário sobre o nascimento. Ele foi lá, foi chamado para filmar, filmou e viu ali uma oportunidade de negócio. Ele é um apêndice bem importante no meu crescimento. Chegou um ponto que ele começou a necessitar de edição disso. Moinhos aqui perto, nós aqui embaixo. Bateu ali para editarmos para ele. E aí eu comecei uma parceria com ele. Eu continuava atendendo os quartéis, já estava mudando um pouco o negócio no quartel, já estava mais fraco, por assim dizer. Aí eu entrei na parte de edição das filmagens dele. Mas como ele só filmava nascimentos, mas essa criança faz 1 ano. E eu tenho a data e o nome do pai, e o telefone do pai e o endereço. Eu disse, Edson, eu quero que na ficha tu peça o telefone e o endereço. Nem se falava em e-mail. Aí eu passei a fazer o quê? Editava para ele e catalogava os clientes aqui. Lá no 9º mês, eu passei a enviar uma correspondência. Correspondência. Espetacular. A minha esposa fazia à mão. Depois a gente fez um modelo e fez xerox. Mas a etiqueta do fechamento era feita à mão. Olha, está chegando 1 ano. E disso eu comecei a fechar bastante trabalho de festa infantil. Aí comecei a multiplicar e comecei a direcionar minha marca mais para a festa infantil. Automaticamente, né? Porque tu acaba... Os eventos começaram a se profissionalizar mais, começou a se pedir mais. Mas fazíamos bastante casamentos, ainda se fazia algumas formaturas, não era tão profissional o nicho também. Até que ele necessitou de um cinegrafista lá dentro do Moinhos. E a proposta do trabalho dele, juntando toda a ecossistema, a situação, por assim dizer, valia a pena eu abrir mão dos trabalhos no quartel. Já estava passando dos 30, né? Passar uma noite inteira correndo atrás de soldado madrugada fora e no inverno não era mais tão aprazível, apesar de que eu sinto falta disso até hoje, eu gostava disso. Aí eu comecei a fazer serviço de cinegrafista para ele. Edição e serviço de cinegrafista. E comecei a notar que alguns pais diziam, mas eu preferia fazer fotos. Aí começou a vir o meu aumento da estrutura da produtora, porque como eu fazia serviço de cinegrafista para ele, valia a pena eu contratar um colaborador
para fazer os serviços dentro da produtora e eu receber mão de obra dele, minha, e pagar. E ele sempre foi um bom parceiro nisso. Ele nunca quis desenvolver, ele nunca quis empreender nesse sentido de ter estrutura, coisa assim. Não, eu só quero fazer isso, te mando para editar e tu. Então eu sabia que eu tinha que atender ele bem, na presteza, nunca deixar ele pendurado, porque era um serviço, naquela época era exclusivo, então a gente tinha que atender. Tinha, assim, tu podia estar acabado, tu tinha que dar um jeito de atender, porque nós tínhamos exclusividade. Aí eu passei a oferecer fotografia no Moinhos, com a autorização dele, a autorização da enfermagem, diz, olha, não quer vídeo, faz fotografia. E comecei a usar o cliente no segundo ponto, que era o estúdio. Aí eu montei o estúdio, lá embaixo na Garibaldi, e comecei a chamar aquele cliente que fazia o nascimento. Como? Dando uma foto todo mês para ele. Nós ainda estamos no filme, não chegamos no digital ainda. Então, o processo era mais difícil, as pessoas tinham mais dificuldades para fotografar o crescimento dos seus bebês. Sim. Eles acabavam fazendo isso comigo. Aí a gente veio para um período muito turbulento, que foi a invasão dos viciados em crack aqui nessa região, não sei se tu vai lembrar, perto dos anos 2000. Sim, lá da rodoviária, naquela volta. Eu estava ali na Garibaldi. Sim. Nesse período nós tivemos uma desgraça, por assim dizer, um ponto muito negro na minha parte assim, profissional e pessoal. Numa quarta-feira à noite, chegava 2 colaboradores de um evento, de uma festa. Eu já não morava mais lá, morava em outro local, só tinha a produtora lá, onde nós fomos assaltados. E nesse assalto resultou de um dos meus colaboradores baleado, paraplégico até hoje. Esse é um ponto que nos marcou muito. E aí, isso em 2007, se eu não me engano, aí eu disse, eu tenho que sair daqui. Porque eu notava que o cliente não se sentia à vontade ali, por causa da população que ficava ali. E aí foi aonde eu consegui mudar para onde eu estou hoje, que é na Santo Antônio. Adquirimos um imóvel maior. E a simples mudança de localização. Continuamos atendendo do mesmo jeito. Só teve 2 mudanças, a localização e o estacionamento interno. Sim. Então os pais chegavam com o bebê, estacionavam. Um prédio hoje com 3 pavimentos, né? De um estúdio, eu passei a ter que trabalhar com 2 estúdios. E assim foi um fluxo bem constante até massificar o digital. Aí quando começou a vir o digital, o celular de melhor qualidade, aí eu comecei a ver a decadência a diminuição, não decadência, a diminuição do ticket de vendas no estúdio. E a mudança também, vamos dizer assim, no estigma do profissional. Mudou daquela coisa da empresa de fotografia para o fotógrafo. Nesse momento, meu filho estava entrando no mercado de trabalho e eu acompanhei a entrada dele e deu para notar nitidamente assim. E daí as pessoas começaram a dar mais valor pelo autoral. O estúdio, aquele estúdio empresa que tinha a recepcionista, o fotógrafo que atendia lá, ele começou a mudar a formatação aqui no meu negócio. Sim, o mercado estava mudando. O mercado estava mudando. Aí eu vim nessa batida até a pandemia. Nós tínhamos 2 fotógrafos, 2 pessoas na recepção, eu cheguei a ter 4 pessoas na edição de vídeo, a gente chegou a ter um plantel de 12 colaboradores. Quando a pandemia nos pegou, nós já estávamos só com 6. Aí foi aquela confusão toda. A gente teve na minha percepção, um bom apoio institucional, no sentido de procurar manter os colaboradores. Eu acho que foi uma jogada bem ensaiada, né?
porque tu ganhava um mês de bônus do pagamento do governo, mas tu tinha que dar um mês de garantia para o funcionário. Mas, enfim, isso nos ajudou a dar a volta. Na saída da pandemia, eu resolvi reformular o meu negócio e fiquei basicamente com os clientes que me procuram para eventos. Aí quando meu filho entrou no apêndice, aí, quando meu filho começou a entrar no mercado de fotografia, eu basicamente saí do mercado de casamentos. Porque o nome acabou virando Rossoni. Apesar dele usar outra marca, ele acabou virando Rossoni. E aí ele tinha um produto diferente do meu. Para não dar confusão, principalmente em valores, seja valor do serviço, valor cobrado, Sim. eu a partir de agora não faço mais casamentos de 15 anos. Deixou pro teu filho. Ele passou a atender, daí ele formou o nicho dele de clientes. Eu passei a atender esporadicamente aqueles que me conheciam. Então, Rossoni, eu conheço o trabalho e é esse que eu quero. Porque isso é que nem carro. Tu tem o popular, tem o luxo e o extra luxo ali. Isso, nosso serviço de foto e vídeo é a mesma coisa. Cada um tem a sua característica. Então, passada a pandemia, eu acabei desativando os estúdios gradualmente. Foi uma coisa meio contragosto, porque daí tu vê, muda tudo, muda toda a movimentação. Passei a trabalhar com parcerias para poder atender a parte de fotografia no hospital. Eu ainda continuo parceiro do Edson, na parte de filmagem, eu continuo editando para ele. Parceria de 2 décadas já. 3 décadas. 3 décadas. Uma pessoa formidável para trabalhar, muito sério, muito competente. Agora ele está fazendo a parte de vídeo e eu faço a parte de foto. Depois da pandemia, o hospital também mudou o sistema. Não pode mais entrar 2 profissionais, que antes eles aceitavam. Daí acabamos enjambrando, por assim dizer, para aquele pai que quer foto e vídeo no nascimento, um só faz. Então eu acabei absorvendo a parte quando é foto e vídeo. Sim. Como a minha ideia não era mais contratar colaboradores, eu tive que abrir mão do estúdio, porque daí eu não posso marcar uma sessão de estúdio porque podem me chamar no hospital. Então agora, nos últimos 3 anos, eu tenho me direcionado mais aos nascimentos e aqueles clientes frequentes, fiéis, que me chamam ainda para a festa de um aninho, porque me conheceram no Moinhos, acaba sendo inevitável, né? Fez o trabalho, deu aquela ligação, aqueles clientes de 2, 3, alguns 15 anos, daquelas meninas que nós fotografamos no nascimento, algumas formaturas que os pais ainda lembram da gente, porque o mercado também mudou. Quando eu comecei a catalogar esses clientes, eu pensei assim, quando chegar nos 15 anos eu vou ter uma lista grande, sim, uma carteira de cliente. Não mudou. Hoje, as meninas, elas procuram quem elas querem para a festa. Sim. Então eu não conta, né? Olha, o Rossoni aqui fez o teu nascimento. Ficou maravilhoso, a gente amou. Primeiro porque é um momento maravilhoso. Claro. Digo assim, é só a gente não fazer barbeiragem. Tu registrar o primeiro toque da mãe, o primeiro beijo, o primeiro abraço. É magnífico. Não tem preço. Não, e tu vive assim. Quando tu pega uma cesárea, tem aqueles minutinhos que fica aguardando para fazer anestesia e o pai entrar, com a parte mais técnica. Quando tu senta a conversar com o pai, tu ouve dele toda a expectativa, tudo que tu vive junto com a família. Sim. Rossoni, diz uma coisa, então tu veio do interior de Marcílio, veio para Porto Alegre fazer outra coisa. Aí tá com um pouco o destino, tá com um pouco quase se apresentou para ti, né? Com a questão do curso de fotografia, e tu já tá gostando um pouco disso. E aí tu veio um bom período dentro do analógico, vamos chamar assim. Sim. Né? Grande parte do trabalho foi no analógico. E aí tu viu uma mudança completa, porque veio, né, a questão do digital, que é outra coisa. A fotografia ela passa a estar na mão de todo mundo, né? Porque todo mundo hoje tem, né, um aparelho, um celular para fazer foto, enfim. E ainda tu teve mais um desafio, que vem a pandemia, que dá um outro recorte, né? Porque aí os eventos na época da pandemia, pelo menos durante um ano e pouco, não existia. Aí de novo é a história da nona. Tem 2 cervejas na geladeira, tá com uma guardada. E guarda a outra. E aí eu queria te fazer, e aí a pergunta que eu quero te fazer assim,
nessa tua trajetória toda de praticamente 40 anos, né? Na fotografia. 38 anos. 38 anos. Qual foi o teu maior desafio? Assim, uma coisa que te marcou, que tu disse assim, pô, isso aqui foi um desafio, e daqui a pouco foi aquela hora que te deu um frio na barriga, não sei se aconteceu, de tu pensar, pô, o que eu tô fazendo, né? Vou fazer outra coisa da vida. Não sei se em algum momento tu parou a pensar sobre isso. Eu acho que, às vezes a gente diz assim, eu vou empreender que eu não quero ter patrão. Sim. É mentira. Cada cliente que entra na tua porta é um patrão. É mais complexo que o CLT. Ele tem um patrão, conhece todas as manhas daquele patrão. Sim. Não, cada cliente que entra ali é um patrão. Então, esse é um grande desafio, então. Então, assim, são muitos pontos. Sim. Né? Eu tive sempre, assim, o apoio incondicional da minha família. A minha mulher, como eu disse, eu acho que sempre foi o meu braço direito e um pedaço esquerdo. Ela sempre me apoiou, mesmo que ela achasse que não era isso. Sempre tive uma parceira para trabalhar também, para me apoiar. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha na área de eventos. E para quem empreende, assim, pequenos e médios, isso é complicado porque, assim, não, o colaborador, ele ganha para isso, e é assim que as coisas são, não deveriam ser diferentes, não pode ser assim. Bateu o ponto e vai para casa. Eu baixo o portão, eu não vou para casa. Já segue. Não vou para casa. Mas para um pouquinho. Se eu implementar tal, é 8 horas da noite. Se eu implementar, é lógico, isso tu tem o teu ganho, porque tu Claro. é a tua lavoura, tu tá semeando, lavorando, sim, semeando em teu favor. Claro. Então, assim, esse é o desafio que às vezes afeta a família. Uhum. Então, se a família não for parceira, fica complicado. Eu muitas vezes trabalhei, como a grande parte da minha trajetória, a minha casa esteve próxima, dentro da produtora. Hoje nós temos 2 andares que são comerciais, o andar de cima é o residencial. Isso tem sempre como uma moeda, 2 lados. Né? Sim. Eu não sei o que é sofrer no trânsito. Mas também não sai dentro do trabalho. E isso afeta a família. Claro. Outra coisa, assim, lá nos tempos mais complicados, acordava de manhã, pegava uma xícara de café, sentava na frente da ilha de edição, ia até às 11 horas da noite. Às vezes a mulher chegava assim, chega, né, cara? Tu tem família. Então, eu acho que foi um ponto bem desafiador isso quando a gente começou a crescer, conseguir se estruturar para conseguir atender a demanda com a qualidade e conseguir ter essa estrutura. Uhum. Como eu disse, eu acho que sempre, cada dia vem um desafio diferente. Claro. Eu tive o privilégio, por assim dizer, de sempre ter aqueles clientes fixos, por assim dizer. Quartel, quando eu saí, eu consegui esse espaço para trabalhar, então o quartel me dava, eu trabalhando sério, honestamente, eu tinha uma garantia ali. Então eu fazia o meu básico ali, a minha sustentação básica, e ia atrás dos eventos depois. Que era tudo diferente, era anunciar na 0 hora. Eu tinha um amigo que ele botou o nome da empresa dele de aba reflexo. Para quê? Para ser o primeiro da lista. Sim, para doar da hora alfabética. Então, tu anunciava nos classificados da 0 hora. Filmagem, portanto. Tu mandava carta para os clientes. Hoje não. Hoje está aí no Instagram, está aí no Face, as mídias digitais. Outra coisa. Mas ainda no nosso ramo tem uma coisa que é muito importante. A indicação. A indicação, acho que em vários ramos ela é importante. O pessoal que sabe aí do canal, que sabe da nossa empreendimento da faculdade, nós sempre temos lá uma campanha que quem indica amigo a gente trabalha sempre, que exatamente isso, quem está dentro, que te conhece, sabe que tu está entregando, ela é o maior, é a pessoa que pode dar maior depoimento pelo aquilo, porque eu falar de mim, né, falar do meu negócio, é claro que eu vou falar bem, né, claro que eu vou falar bem. Agora, uma outra pessoa que utiliza o meu serviço, ela dizer, ela referendar, ela assinar embaixo daquilo que a gente está fazendo, isso tem um valor, né, extremamente importante.
avaliza. Avaliza. Exatamente. Avaliza. E diz uma coisa, Rosane, assim, tu veio para Porto Alegre, então foi pro Exército e tu tinha essa ideia de seguir carreira no Exército e tal. Hoje a gente estava conversando antes, a gente sabe aqui onde está localizado em Porto Alegre, né, aqui na região central da cidade, num prédio grande, né, aqui com 3 andares, então a gente sabe quanto é que o valor que isso tem. Tu chegou a pensar em algum momento da tua vida assim que tu talvez fosse mais bem sucedido se tivesse dado continuidade à tua carreira no Exército, ou tu acredita que a tua decisão de realmente migrar, né, para essa atividade que tu tá durante 38 anos fazendo, que realmente era essa tua vocação, era isso que tu veio fazer? Cara, isso sempre vai acontecer, né? Isso sempre vai acontecer. Eu tenho uma ligação muito grande ainda. Sim. Porque eu servi 4 anos e passei mais quase 20 Trabalhando lá. Então, assim, agora estão tudo velho, né? Todo mundo na reserva, os parceiros, nós temos um grupo, temos uma associação. Sim. Né? Mas é que no momento que tu toma a decisão, tu tem 50% de chance. Sim. Agora, a avaliação serve para quê? Entendeu? Eu acredito assim, por exemplo, assim, eu seguiria, vamos dizer que eu seguiria a situação de praça. O exército tem os praças e oficiais. Sim. Então eu teria ido para casa se eu teria que passar na escola. Sim. Não tem esse desafio. Teria que passar na escola. Passado na escola, eu tinha que cumprir toda uma carreira militar mais segura, mais estabilizada, menos perrengue, com expediente. É uma carreira que eu gostava, que eu acho legal e tal. Mas eu não sei se financeiramente. Porque tu dá a 2 indivíduos o mesmo salário durante 30 anos e ao final desses 30 anos tu avalia os dois, eles terão chegado em lugares diferentes. Sim. Tu não tem como fazer essa comparação, entendeu? Porque foi uma outra. Tu veio para um empreendimento, teve uma empresa com 12 funcionários. Depois, quando tu mudou o teu formato de empresa, que hoje tu trabalha com parceiros, né, com terceirizados, né, com empresas contratadas, e tu mudou isso porque o mercado te levou para. São as adaptações. Em função disso, não tem como tu comparar, né? Não tem, são as adaptações. E aí vem o que tu aproveitou, o que tu soube fazer, o que tu acertou, né, no que tu investiu. Né? Então eu digo assim, às vezes eu desço, a gente faz esse caminho muito, a gente frequenta a paróquia Santa Terezinha aqui na Ramiro. Sim. Então às vezes eu desço, eu e minha mulher, e a gente conversa sobre isso. Deu tão certo. Tem uma casa aqui na esquina no fundo do Shopping Total, que tinha uma empresa de segurança. E eu vinha fazer foto 3x4 ali. E eu me perguntava, como é que será que eu vou ter uma casa legal dessa? Pois é, e olha só. Uma coisa legal, assim. Eu morava lá em Gravataí, numa casa que nós construímos em sistema de mutirão, eu e os primos, os tios, metade tijolo, metade madeira. Era muito legal, tenho saudade de lá. Sim. Mas tu tem aquela coisa assim. Então hoje eu me vejo assim, eu não estou naquela casa, mas estou numa estrutura talvez até maior que aquela casa. Então eu posso dizer assim, que eu sou um cara bem sucedido. Tenho uma família legal, né? Tenho o meu lugar para morar, tenho o meu trabalho, tenho o meu reconhecimento profissional, porque a coisa mais bacana que tem é tu ver os filhos crescerem, tu ver eles frutificarem, serem boas pessoas, tu ser reconhecido por aquilo que tu faz, não por aquilo que tu ganha, mas por aquilo que tu faz. Tu chegar em algum lugar assim, esse aqui é o Rossoni, ele fez as fotos do meu casamento. Esse aqui é o Rossoni que fez as fotos do teu nascimento. Que espetacular, né? Isso. Tu reunir o pessoal no quartel, e os caras dizem, o Papa Solda aí, chegou aí. Nós temos uma associação da antiga companhia. Eu chego lá e chegou o Papa Solda. Sensacional. Aí o sacaneia dizendo, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu quero comprar de vocês todas as fotos que eu vendi para vocês. Não vendemos. Nós não vendemos. Tá vendo? Isso daí, eu sou o único cara que confirmava as mentiras de vocês. Então, eu acho que no final, o que conta é isso. Claro. Porque todos nós vamos chegar em diferentes andares, falando financeiramente. Sim. Eu vejo a sociedade como uma escadaria. Então, todos nós vamos chegar em diferentes andares. Mas eu acho que o mais importante é quão honestamente tu chegou lá. Exatamente. Então, eu acho que o importante é tu conservar os valores. Claro. Se tu começar a olhar e medir o teu sucesso
por te comparando com os outros. Por exemplo, eu tenho um amigo que comia pão com banana sentado no meio-fio com a gente, na Olavo Bilac. Não, desgraça, é uma aventura, era o jeito que a gente vivia. Sim. Hoje ele é dono de supermercado, tem uma rede de supermercado. Então, se eu quiser comparar o sucesso financeiro dele com o meu, não, tem que comparar dentro daquilo, da minha possibilidade. Claro, da onde a gente assim, sai e onde a gente está. Quando eu saí, onde eu estou, tenho uma família legal, tenho um filho bem colocado profissionalmente também, uma filha muito boa profissional também, a esposa, que também sempre foi minha parceira. Então, acho que no final, assim, se eu passar olhando para trás, 40 anos atrás que a gente viveu, assim, tudo que a gente viveu, é o que a gente chegou aqui, né? Maravilhoso. Então tá, gente. Vou agradecer muito aqui o Rossoni, tá? Cara, a satisfação imensa, foi uma aula, né? Depois quando a gente assiste, a gente vai falando, a gente não presta atenção, né? Ou presta, mas escapa alguma coisa. Quando a gente rever, eu gosto de depois rever várias vezes, eu fico assistindo, né? Cada vez, cada episódio, a gente vai vendo a aula que tem, porque é muita coisa, é estratégia, é a questão de resiliência, de persistência, de entender o que está acontecendo, de mudar, de migrar. Tu deu várias dicas aqui de oportunidade que tu sentiu que tinha e aí tu foi lá e apanhou, né, gente? Então tem muita coisa bacana, né? Te convido, assiste o vídeo, depois vai e assiste de novo, né? Gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e deixa teu comentário, tá? Beleza? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na nossa companhia e te vejo no nosso próximo episódio. Abração!